Boa tarde, bem-vindos à Feira Virtual da Universidade do Algarve. O meu nome é Jorge Renda e estou aqui para vos apresentar o curso de Técnico Superior Profissional em Construção Civil. Do lado esquerdo do slide do ecrã temos um pequeno resumo da apresentação e também está ali a minha fotografia do meu colega David Pereira, com o qual partilho atualmente a direção do curso. Queria-vos dizer que o atual plano de estudos resultou de uma reformulação do antigo TESP que tínhamos, que era designado por TESP em manutenção e reabilitação de edifícios e infraestruturas, e que foi justamente reformulado para poder ser acreditado pela Associação dos Agentes Técnicos de Arquitetura e Engenharia, a ATAE. A associação é essa que permite aos futuros alunos formados de se inscreverem nesta associação profissional, dando-lhes ou atribuindo-lhes uma carteira profissional. Como objetivos de enquadramento, pretende-se que os nossos alunos sejam capazes de analisar e interpretar projetos, elaborar mapas de trabalhos e orçamentação, analisar e implementar soluções de reabilitação, implementar e controlar a manutenção dos edifícios e planear e coordenar diversas atividades relacionadas com a direção de obra e com a direção da fiscalização, como aliás iremos detalhar mais à frente. Nós organizamos o presente plano de estudos para conferir aos nossos futuros diplomados conhecimento e competências. Conhecimento na área das ciências básicas e na área das ciências da construção. E competências para exercer uma profissão relacionada com a fase de projeto, a fase de construção ou a fase de utilização dos edifícios. Do lado direito do ecrã colocamos um mapa para indicar que estamos no campus da Penha da Universidade do Algarve, no edifício denominado Departamento de Engenharia Civil, onde funcionarão todas as aulas, aliás, onde temos os diversos laboratórios e também outras infraestruturas de apoio, como por exemplo o bar. Relativamente ao conhecimento nas ciências da construção, elas estão vocacionadas para a construção civil, para a engenharia civil, para a arquitetura, topografia e ambiente. Com incidências na construção nova, na orçamentação, na gestão das obras, nas instalações dos edifícios e continuando a dar destaque à reabilitação e à manutenção dos edifícios. Queremos desde já realçar que o conhecimento que os futuros diplomados ficarão dotados é fundamental para a solidez da formação e para a progressão de estudos no ensino superior. Em termos de competências que nós pretendemos dar aos nossos formandos na área do projeto ou na fase de projeto, está ali o desenho, manual, leitura e interpretação de projetos, medição e orçamentação e ainda participação em reuniões técnicas. Nesta primeira figura é um esboço à mão livre, como dando notícia daquilo que muitas vezes tem que se fazer em obra para comunicar a uma frente de trabalho um modo correto de executar o trabalho de acordo com certos pormenores, um projeto de um piso de arquitetura com as diversas cores, diversa simbologia, um levantamento topográfico que se torna fundamental para a correta implementação dos edifícios e uma imagem de uma moradia em modelação digital. Ainda nesta área do desenho digital, apresento-vos aqui mais 3 imagens produzidas pelo nosso colega Paulo Charneca, docente do curso, e ainda aqui uma outra imagem para evidenciar as competências que os nossos alunos deverão ter na seleção dos materiais mais apropriados para cada situação de construção ou de reconstrução. Uma referência aos conhecimentos que passarão a ter na área da contratação das obras públicas e privadas e ainda realçar sempre a parte da formação humana face à necessidade de comunicar com outros intervenientes no processo, com outras formações, com outros conhecimentos. Ainda na fase do projeto, queria apresentar-vos um pequeno filme.
Tem que se fazer tudo de novo. Trata-se de um conjunto de edifícios de habitação e comércio modelados digitalmente e tratados com uma animação. É algo que os nossos alunos também deverão familiarizar-se, por assim dizer. Na fase de construção, pretendemos que tenham conhecimento na área da direção e coordenação de obras, na preparação da obra, na gestão e organização de obras. Nas imagens, as três do lado esquerdo e inferior, estão imagens relativas à pormenorização das armaduras de aço de uma viga, de uma laje e à fase de betonagem dessa mesma laje. Na imagem do lado direito, apresento-vos a imagem de uma obra na fase de incorporação das instalações e início de acabamentos. Uma fase em que normalmente ocorre um pico de mão de obra e obra que justamente é preciso dirigir e coordenar para que tudo bata certo. Competências na área da fiscalização de obras, da implantação e marcação das obras e ainda dos aprovisionamento dos materiais. A este respeito, apresento aqui, por exemplo, a marcação de uma parede de alvenaria de tijolo, em que é preciso recorrer a relações geométricas adequadas para que fique dentro da esquadria, e a incorporação, no outro ramo da construção, de várias instalações, neste caso, rede de esgotos num edifício. Depois, competências relacionadas com a fase de acabamentos das obras, coberturas dos edifícios, aqui uma situação para a coordenação de segurança e obra, que é uma competência que os nossos alunos, às vezes no início da sua carreira profissional, começam por desempenhar, e ainda relacionado com o acabamento de edifícios. Na fase de reabilitação e manutenção, ou seja, na fase em que já estamos a utilizar os edifícios, também aqui os nossos alunos passarão a ter formação. Estas imagens todas do lado direito do ecrã têm a ver com problemas de estruturas em edifícios que estão habitados, portanto vejam a gravidade dos problemas e a frequência com que eles aparecem. Do lado esquerdo tenho duas imagens claramente relacionadas com a necessidade de manutenção dos edifícios. Uma relacionada com o revestimento de pintura e a outra relacionada com o depósito de matérias sólidas que impede o escoamento de águas pluviais. Nesta imagem, neste slide, temos algumas fotografias ainda de reforço de estruturas, de edifícios antigos, e aqui estas três relacionadas com a intervenção num edifício histórico na cidade de Tavira, relacionado com revestimentos, com pavimentos de madeira, com revestimentos de parede. A este propósito, eu queria dar-vos conhecimento do testemunho de um ex-aluno nosso, David Lopes, a quem agradeço, sobre uma obra que ele está a dirigir. Vamos ouvir. Boa tarde. Apresento uma obra de reconstrução com preservação da fachada, em que exerço a função de diretor de obra. Consiste numa contenção das fachadas para garantir a estabilidade das paredes durante a execução da obra, através de pórticos metálicos. Em seguida, fez a demolição de todo o seu interior e picagem das paredes até à base sólida. Para depois executar a estrutura da nova construção, em betão armado, aço perfilado e LSF. Que será realizada numa segunda fase. Pronto, aqui está o testemunho do David. Ainda relacionado com esta fase de utilização dos edifícios, tenho aqui este slide em que vos apresento a fachada de um edifício em Londres, uma obra de manutenção de edifícios, aliás, um tipo de obras muito frequente naquela cidade.
A manutenção de uma cobertura inclinada num empreendimento de férias aqui na região do Algarve, e as 3 últimas fotografias relacionadas com a manutenção e reparação de um edifício com valor patrimonial. Por exemplo, refiro aqui esta porta, é uma simples porta, mas em que toda a ferragem foi recuperada e a que se perdeu foi comprada na Feira de Velharias para reconstruir a porta tal como era antigamente. E aqui a reparação de um forro, de uma cobertura inclinada, de um telhado em tesoura, e aqui ainda a reparação de um revestimento de piso cerâmico com substituição parcial de algumas peças. Em termos de saídas profissionais, portanto, pretendemos que os nossos alunos fiquem com competências para elaborar desenhos técnicos e modelação CAD, avaliar o desempenho dos materiais de construção específicos, distribuição e drenagem de água de abastecimento nos edifícios, elementos estruturais de edifícios, avaliar o seu desempenho funcional, técnicas e processos construtivos adequados a construções antigas e atuais, inspecionar e diagnosticar anomalias construtivas, realizar medições e orçamentos para as obras, ter competências no sentido da implementação do quadro legislativo aplicável à higiene e segurança no trabalho e à segurança contra risco de incêndio, sistemas térmicos e elétricos dos edifícios no âmbito das instalações especiais, naturalmente em articulação com colegas de outras áreas, e implementar planos de inspeção e manutenção em edifícios. Controlar a execução de obras, requalificar funcionalmente, aplicar soluções de requalificação funcional de edifícios na área da térmica e da acústica, controlar e avaliar as soluções e técnicas de reparação e reforço de estruturas do papel armado. Quanto ao plano de estudos, ele é constituído por 4 semestres, sendo que os 3 primeiros semestres são ministradas unidades curriculares, 18 unidades curriculares, e o último um estágio profissional com 750 horas. As unidades curriculares são estas que aqui estão: técnicos de informação da comunicação, desenho e interpretação de projeto, matemática, inglês, materiais de construção, noções de resistência de materiais e estruturas, noções de direito e contratação pública, medições de orçamento, técnicas e processos construtivos, segurança e risco de incêndio, obras de terra e fundações, topografia e ambiente. Primeiro semestre, segundo semestre do primeiro ano. No segundo ano, só temos unidades curriculares no segundo semestre, instalações técnicas de edifícios, reabilitação de património edificado, técnicas de reparação e reforço de estruturas, gestão e controle orçamental, planeamento e gestão de obras, métodos e técnicas de manutenção. E depois, no segundo semestre, será inteiramente dedicado ao estágio realizado numa organização, seja ela empresa ou instituição pública. Quais são as vantagens de estudar no nosso TESP? Elevada taxa de empregabilidade dos nossos estudantes, participação em diversos eventos ao longo do ano, onde os estudantes podem interagir com empresários, docentes e investigadores, participação em workshops, participação em visitas de estudo ao longo do ano. E a continuação para licenciaturas, sejam de acesso direto, através de um concurso especial interno no próprio instituto, na própria universidade. E no caso de escolherem a engenharia civil, é um dos exemplos, entre outras engenharias, que podem escolher. Aqui tenho um slide em que vos apresento algumas fotografias de visita de estudo, de workshops e também alguns panfletos de divulgação de seminários que fazemos regularmente ao longo do ano. Neste slide, refiro brevemente as condições de acesso. Será para alunos do ensino secundário completo ou equivalente, titulares de CET, portanto, cursos de especialização tecnológica, ou de TESP. No caso do TESP e Construção Civil, este que estamos a falar, será atribuída equivalência a 8 unidades curriculares da licenciatura em Engenharia Civil, ou seja, um semestre e meio aproximadamente, através do chamado contingente dos maiores de 23 anos, disponibilidade de 25 vagas e funcionamento em regime noturno. Para mais informações, podem sempre consultar o portal do curso, disponível naquele endereço que aqui está. Para
para quase a chegar ao fim, vamos ouvir o testemunho de uma ex-aluna, a Carolina Tomás, uma aluna que já chegou a nós licenciada na área das letras e que veio aumentar as suas competências por força do emprego que tem, como ela própria refere. Vamos ouvir. Boa tarde. Então pediram para falar um bocadinho sobre o curso que eu fiz e sobre como é que ele pôde ajudar-me na minha vida profissional. Eu trabalho numa empresa que vende materiais de construção há algum tempo e, entretanto, surgiu a oportunidade de poder evoluir profissionalmente dentro da área da construção. Ao que eu pensei, visto que sou de uma área completamente diferente, que o curso me traria vantagens em poder evoluir dentro da minha profissão. Por isso optei por tirar o curso, o TESP, em manutenção e reabilitação de edifícios, e foi muito produtivo no contacto com os clientes, no contacto na obra, conseguir dar soluções aos clientes e conseguir perceber as necessidades que os clientes tinham. Achei o curso bastante produtivo, permitiu-me evoluir profissionalmente e permitiu-me evoluir academicamente para conseguir compreender melhor as questões da obra. Neste momento já fiz uma formação de técnico superior de segurança para trabalhador designado e pretendo também fazer uma formação de técnico superior de segurança para coordenação e fiscalização. Era isto que eu gostava de vos dizer. Boa tarde. O testemunho da Carolina, a quem agradeço publicamente o testemunho. Relativamente às parcerias que temos não as vou ler todas, também estão disponíveis no portal do curso, mas só para referir que temos parcerias com associações profissionais. A maior parte delas são com empresas, várias empresas, mas também com instituições, câmaras municipais, hospitais e outros organismos do Estado, onde os nossos alunos podem estagiar e podem, porventura, no futuro, encontrar acolhimento. Lembro que este é um curso dirigido para o exercício de uma profissão de caráter muito prático, muito direto ao apoio das empresas locais. Deixo-vos aqui, por fim, o meu contacto e do meu colega David Pereira e desde já disponibilizar-nos para o esclarecimento de qualquer dúvida que tenham de momento ou no futuro. Muito obrigado e boa tarde.